Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse teatro lotado, incrível evento. Vai ser um prazer aqui a gente bater um papo sobre um tema que eu imagino que todos estejam aí curiosos e interessados, que é a inteligência artificial e o potencial de disrupção na função fiscal. Vai ser aqui um bate-papo aqui com grandes feras, então eu estou aqui, né, com um desafio imenso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Denise Pinheiro, eu sou sócia líder de transformação digital aqui na PwC Brasil. Como eu sei que a gente tem um público muito diverso e para que a gente possa ter, né, o máximo aqui de inclusão possível, duas observações. Eu vou fazer uma rápida autodescrição e aí a gente vai seguir essa dinâmica aqui no painel. E a gente vai estar migrando entre português e inglês, porque parte aqui, né, dos nossos painelistas não são aqui do Brasil. Né? Então, eu sou uma mulher cis, branca, cabelo castanho no ombro, olhos castanhos. Eu estou usando aqui uma camisa branca, uma blusa branca, uma saia pernambucana, acho que dá para perceber, né? E a gente vai estar, então, dando sequência aqui ao nosso painel. Estamos aqui, então, com um telão atrás e nas cadeiras aqui, né, compondo esse painel. Antes da gente estar passando aqui para dar sequência ao nosso painel, eu gostaria de fazer uma rápida introdução e um contexto. A PwC tem uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, a CEO Survey. A gente acabou de lançar a 27ª edição agora em Davos, em janeiro. E a pesquisa traz um dado importantíssimo, né, que 41% dos respondentes aqui no Brasil e 45% no mundo não acreditam que suas empresas vão sobreviver em 10 anos se continuarem no rumo atual. Então, é perceptível, né, o quanto as empresas estão necessitando se transformar, mudar. Né? Então, apesar da inteligência artificial generativa, né, o GenAI, como a gente chama, tanto a sua adoção como toda essa integração estratégica tem sido... Está funcionando? O outro? Ótimo, melhor, isso não fica... Né? Legal. Então, toda a inteligência artificial generativa, né, toda a adoção, né, e toda a integração estratégica, de alguma forma, tem sido adotado nas organizações, ainda com uma certa limitação. Nessa pesquisa, os CEOs indicam que ainda tem um grande impacto vindo pela frente. 58% dos CEOs entendem que o GenAI vai impactar de forma significativa na qualidade das atividades na ponta nos próximos 12 anos. 70% dos CEOs entendem que vai haver aí uma mudança significativa no valor das companhias, né? Na forma de gerar valor, de agregar valor nos próximos 3 anos. Né? Então, é perceptível aí o quanto os CEOs têm o tema de inteligência artificial e o GenAI na agenda. Né? Nesse contexto, inteligência e automação tem sido aí um tema explodindo aí em todas as indústrias. Né? Não tem uma única indústria que tem sido impactada pela inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. Existe uma aceleração enorme em termos de adoção, novos setores sendo impactados e criados, inclusive, e tem aí, né, um alcance, um impacto tremendo, né, quando a gente olha aí não só o potencial e a projeção, né, do impacto no mercado, a gente vê aí, né, muito investimento, né, sendo de alguma forma repensado, né, para adoção. Muitos novos trabalhos, força de trabalho sendo impactada, né, com novas funções ali, pela inteligência artificial e, portanto, aí um otimismo muito grande na adoção de inteligência nas suas, né, organizações. Então, existe uma oportunidade muito grande, mas também tem desafios. Né, e os mesmos desafios que a gente enfrenta na adoção de inteligência artificial, os órgãos reguladores também estão enfrentando.
né? Existem dados aqui que comprovam que 80% das autoridades fiscais, de alguma forma, já estão utilizando dados, né? Big Data, aqui no contexto, né, evolutivo, mas tem ali ainda um grande desafio, a adoção de dados, né? A qualidade de dados, a gente brinca que o garbage in, garbage out, né? Então, se você não preocupa com o dado de entrada, a saída também não vai ser de qualidade. E outro dado aqui, né, que 50% também dessas autoridades fiscais, de alguma forma, já têm utilizado inteligência artificial, minimamente ali, quando a gente olha a avaliação de riscos, né? Então, existe um avanço muito grande, então precisa haver um compasso aí, né, importante das organizações na adoção de inteligência artificial. Esse foi um rápido aqui contexto. A gente agora vai passar para inglês, né? Então, eu vou estar mudando aqui porque a gente vai passar para o Horácio. Horácio, I'm going to switch here to English. I would like you to introduce yourself, please, and then we will move forward with the other ones before the Q&A. Perfect. So I'm still Horacio Peña, and I still identify myself as white male, middle-aged man with a black suit and white shirt. Yeah, I think you have the. Yeah. So we continue here? Yeah, please. Yeah. Yes, absolutely. So I think, Denise, thank you for that. It was a great introduction here. And again, the whole world is going digital, right? So we're in the midst, we have to understand we're in the fourth industrial revolution. It started in 2017. And this AI thing is just the beginning. So we're you know, by some estimates, companies have digitized, they're going to the cloud. Maybe 15% of the companies have gone the transition to the cloud. So we have another 85% to go. So we're just in the beginning. Just imagine the size of this, right? The Brazilian economy is probably $2.1 trillion. AI is going to create 7 Brazils in terms of the economy over the next 6 years. So it's going to be a tremendous, right? Tremendous opportunity to grow. And what does that mean is what we learned so far, right? Technology has been an intimate part of transfer pricing. When we think about transfer pricing, figuring out 80% of the global trade today takes place between related parties, multinationals, and joint ventures. And think about all the transactions that have to be analyzed, services, intangibles, licensing transactions, IP, everything. So it's a tremendous task. So obviously, we have been using technology in a very intense way in transfer pricing for the last 31 years since we started the practice. Between 2018 and 2021, I had the privilege of leading innovation, digitization for tax consulting in the US. And as part of that, we created the vision of the digital twin. And our goal, we actually acquired 55,000 bots from UiPath, which is the fastest robotics process automation company. And the idea was we would have a bot for every PwC professional. And there was a lot of fears and there was a lot of intimidation around what's going to happen. Are we going to eliminate jobs? It turns out that we actually eliminated a lot of repetitive tasks. We maximized automation. We did eliminate 5 million hours of professional time in 18 months. And what that did is freed up capacity for our PwC professionals to work on all the things and really augmented skills. So AI will drive tremendous amount of productivity and will also augment skills and other things that we can do across the board from business, analytics, and everything else. So the tax function has become incredibly important. It will become even more important going forward. As we always say, tax is the #1 cost in the entire system. More than raw materials, more than purchases, more than manufacturing. Tax is certain. So that's something we have to deal with. But again, there's going to be tremendous opportunities ahead to leverage this technology. At PwC, we started this a long time ago. In 2006, we created an amazing center of excellence in Argentina, and we started hiring data scientists. We started hiring mathematicians. And my friends and colleagues of my party said, well, but this person, Juan, doesn't know anything about tax or transfer pricing. And I was like, yeah, but they're amazing analytical skills. So we have mathematicians, data scientists, engineers, chemists, physicists, people who really know how to solve things and really understand algorithms. And since then, our journey has been tremendous in terms of, we did the first pilot AI project 10 years ago in transfer pricing and international tax and other concepts.
And so PwC has been client zero from the very beginning. So we've been applying these technologies to ourselves to provide more value to our clients and help them solve complex problems. Right now, in the last few months, we've accelerated the pace. We are making $1 billion investment over the next 3 years. We created a program of digital accelerators of people, technical experts that would actually stop working on client service for a while, getting up to speed very quickly, and bring those skills back to the practice. So I think the interesting thing is that data, we all have the data in our companies. In theory, that would be a commodity. Technology, one could say, with all these open algorithms, is almost a commodity as well. What's really challenging is what we need is integrators, people that can actually solve for those user cases, define with great precision the user cases that we want to solve for. What is the data inputs that we need? What are the calculations we need to make? And what are the outputs and reports we need? And that's really the scarce element of having professionals that can be trilingual with data, technology, and the tax user cases, so that we bring these solutions together. But again, I think across the board, we have a Vision 2027. We're focusing on how and what kind of services are we going to deliver PwC in the next 3 years. We're going to have to transform all of our services. Gen AI is going to aid us in everything. It's going to aid us on the planning side, on the tax structuring side, on the implementation. We're working, for example, on translating oral commands into SQL commands so that they can actually retrieve data from ERP systems as well. So there's a number of applications, but it's important to demystify AI as well. So it's not that Gen AI is going to solve everything for us, right? So this Gen AI is just one of the many, many tools that come together. We created at PwC a digital lab, and we have a series of assets in terms of not only bots, Alteryx, enterprise-wide solutions, optical character recognition. There's a number of techniques and tools that we've used in tax to interpret forms, to transform data, and map things, so that together, that's what's going to help us translate all these changes. And everybody's familiar with a lot of the aspects of efficiency and productivity, but the reality is that Gen AI can help us with so many different things in terms of identification, iteration, data access, management, data accuracy. A lot of the things we're going to have to put in place to comply with all these new rules have to do with defining this thing, being able to calculate numbers, and keep trails and verification across the things. So Gen AI still, there's in many forms, the models, large language models still need to be trained. They still hallucinate a lot. They come up with, they're like the biggest plagiarist in the world, and they copy all these kinds of things, and then they say, oh yes, where did you get that? You cross-examine them, and then sometimes they have fake information. So it's very important to differentiate the generic versions of Gen AI. And what we're doing at PwC is building up verification process. Verify, 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 mixed it with structured data processes and technology, so we can provide accurate and reliable assessments, accurate and reliable analyses. And then we have to be able to, it has to be traceable, because ultimately a lot of the deliverables we have to present to tax authorities, and we have to demonstrate what the sources of these analyses are. So infrastructure, risk, privacy. Again, we started an AI tax consulting, trusted tax consulting practice 10 years, and that journey is still evolving today. So for the most clients we have a number of companies. We're working with a number of large-scale companies that have their own AI systems. And interestingly, they are the masters of AI, the super scalers. But at the same time, when it comes down to setting their transfer prices on an everyday basis in terms of collecting the information, carrying out the appropriate aggregation. Transfer pricing analysis, aggregation is critical. How do you aggregate? How do you group transactions? You have the freedom to allocate. How are you going to measure these transactions, portfolio transactions? And so the actual segmentations at every step in the cycle of transfer pricing, you see barriers of entry, barriers of data, invisible errors, and pain points for our clients. So what we've been working with the largest technology companies in the world is using AI to help them solve these puzzles, so that you can actually navigate from inputs to calculations to price setting. And more than anything else, AI is going to give us tremendous amount of insight and value, not just giving us a technical answer, but hopefully telling us, okay, what is the benchmarks? What are my peers doing in this area?
and what kind of information and insight we can derive. So that's the great opportunity and the great promise of AI. Again, the key concept I would encourage everybody is to be really precise around the problem you're trying to solve, and do it. How do you eat a mammoth? Well, you eat it one small bite at a time. And so we love 2-week sprints and 4-week sprints to be able to do a pilot, solve something that is really important based on your ecosystem of data in your company, and then take it in and scale it up to something bigger and bigger. But it's a phenomenal opportunity. We have phenomenal assets. We have, as you know, many alliances with the top companies, especially Microsoft, SAP, and others. And so we're really leveraging these assets. We have just signed another strategic alliance for contracting analysis for Leah, Harvey, and many others. So we're really using these alliances to bring in the user cases and tax to help our clients accelerate the transformation as quickly as possible. Thank you, Denise. Thank you, Horacio. I think some of key takeaways that I got from you, upskilling is still something important for us, and integration, right? Because AI is not going to solve all the problems, so integrate that in an ecosystem that you can understand how you solve problems in a broader perspective. Perfect, yeah. So, Mike, can you help us maybe bring in a little bit more on the transfer pricing in Pillar 2 and how AI is gonna impact that? Yeah, so my name's Michael Leckie. I'm the Global International Tax Services Technology Leader. I'm a white male, black shirt, white shirt, tan pants. I do have gray hair, but it's hard to see because I'm blonde. And I also don't have a beard like Doug. We do that on purpose so you don't confuse the two of us because it can get hard. So, you know, that's me. But yeah, when it comes to Pillar 2 specifically in AI, I mean, obviously we're kind of experimenting with a lot of different things right now. But two things that have kind of pushed itself ahead is, one is, if you think about what Doug was talking about earlier, about all the different countries that need to adopt the laws, all the different ways it could be adopted, one of the things we naturally have to deal with is language. And how words and phrases are used in other territories. So one of the things we've been using AI for is first helping translate that local legislation into a common language, then using AI to ask it questions and comparing it to what the OECD has put out. You know, is this the same? Is this different? And it's starting to produce answers to those questions. Now, are those answers right? Not all the time. But they at least start us down a path of when we get the local territories, local countries involved, they have help with answering that question. So just utilizing AI, just kind of literally almost out of the box, basically, we're able to help with a Pillar 2 system that is truly global, that is multilingual, to help us be able to build the engine and get the computationals right. The other piece we see AI playing a big role is when we're looking at our qualitative analysis. So when we're looking at an org chart, like some of the org charts that were up earlier today, you know, what does that mean from a Pillar 2 perspective? How we analyze that, how we label things, how we identify maybe where filing requirements are, where are natural breaks in the organization, that we're gonna utilize AI to help us and enhance that so it's not a person doing that, going through an org chart and marking it, you know, line by line, box by box. We'll have technology that'll help us with that identification process. Obviously, there's a lot of other things we're exploring, but I think those are the two things right now that kind of stand out, leading the pack, that are actually impacting how we're going to, you know, either build the engine or how we're going to market or how we're looking at things. Yeah, great. I'm going to switch back to Portuguese real quickly. Pedrão, acho que aqui na PwC Brasil a gente tem, né, movimento incrível trazendo AI e Gen AI. E eu entendo que tem movimento muito grande que a gente chama de citizen-led innovation, né? Ou seja, de alguma forma, né, a gente possibilitar atividades do dia a dia, né, com o uso do Gen AI, aí tem um potencial incrível, e tem o que a gente chama de business-led, que é a integração, né, que o Mark estava trazendo aqui também nesse contexto, que é mais complexo, né, porque você demanda ali não somente o treino, mas também a incorporação disso nos seus produtos, né, digitais. Então, fala aí para a gente um pouquinho, né, como é que a gente tem incorporado, né, nos trabalhos e funções fiscais na PwC Brasil. Bom dia a todos.
É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Pedralo, como Danise falou. Sou grisalho, cabelo e barba, uso um óculos alaranjado, terno cinza, camisa azul marinho, calça. Vocês devem ter percebido que esse processo de descrição natural das nossas palestras é muito comum e está muito alinhado com as nossas práticas de diversidade e inclusão, né? Como a gente pratica e coloca na prática aquilo que a gente imagina em relação a isso. Mas eu adoro usar esse descritivo como exemplo, porque ontem à noite, pensando exatamente como é que eu ia fazer a abertura desse bate-papo com vocês hoje, eu desafiei as minhas filhas com o ChatGPT para criar a minha imagem em relação às descrições que eu ia dar aqui hoje, né? E por óbvio que eu comecei exatamente com essa mesma descrição e, ao final disso, na minha opinião, a foto que saiu parecia muito com Paulo Zulu. Um modelo brasileiro que fez muito sucesso na década de 90. Minha filha pequena olhou para cima, para baixo, falou assim: pai, vamos melhorar a descrição. E aí isso me traz para exatamente o que vai ser o desafio da nossa próxima década, trabalhando inclusive com as informações fiscais, né? Vai ser requerido de nós muito mais a capacidade de perguntar e de fazer exatamente o drill down das informações que nós queremos conseguir, do que necessariamente ter o conhecimento propriamente dito, né? Vai ter uma troca nessa relação com a AI, de uma forma que talvez a AI não seja uma substituidora do nosso processo de pensar, né? Não vai emburrecer a humanidade, mas ela vai fazer com que a gente trabalhe a partir de um outro formato, aprendendo a fazer as questões certas e as perguntas certas. Quando você sai exatamente desse modelo, né? E aí eu vou dar um spoiler do nosso convidado do próximo painel, e traz ela para a realidade do nosso manicômio tributário, né? E aqui eu preciso dizer, né, muitas vezes eu sou desafiado para explicar para não residentes qual é a realidade no Brasil em 5 minutos. Né? Eu vou falar da complexidade fiscal nossa. Sim, eu também fui consultor tributário e sou ainda, né? E aí a gente olha esses diversos elementos que estão no slide para vocês, mas eu acho que o que mais me insinua, quando eu vejo todas essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia na função fiscal, é exatamente o campo de oportunidade que nós temos aqui de explorar a riqueza, né, dos dados e da complexidade fiscal brasileira, que talvez ela seja única, levando a gente a ser o país que demora mais tempo para entregar e para cumprir as obrigações fiscais de acordo com aquela pesquisa do Banco Mundial, acho que a última feita de 2020, mas, ao mesmo tempo, ela traz um contrassenso, né, e uma realidade fática que nós somos, talvez, o país mais avançado do ponto de vista de ambiente digital fiscal do mundo. A gente tem um ambiente de nota fiscal eletrônica há mais de 13 anos. A maioria dos países europeus estão pensando se eles vão criar um processo de homologação que vai passar pela autoridade fiscal ou se vai direto do vendedor para o comprador. Quando você entra nessa realidade, você percebe que parte de toda aquela evolução da pirâmide que o Horácio bem colocou aqui, sobre todos os elementos que a gente precisa passar para ter uma responsabilidade do ponto de vista de approach, de introdução de tecnologia e de utilização de tecnologia, não é difícil você estratificar aqui e falar o seguinte: olha, o que a autoridade fiscal fez ao longo desses últimos 5 anos, 10 anos? O que é o SPED contábil no plano referenciado para vocês? Se não uma forma de colocar todo mundo no mesmo formato para que ele possa criar comparabilidade com o dado que ele já tem na mão. Comparar balanços contabilmente é fácil, né? Circulante, não circulante, mas você colocar todo mundo na mesma base de comparação e poder tirar dali insights do ponto de vista de qual foi o crescimento da receita, quanto que isso reflete em relação ao tributo do VAT pago, quanto que isso implica no PIS e na COFINS, no ICMS, no IPI, enfim, todos os tributos que a gente está acostumado a lidar. O fisco e as autoridades fiscais, eles já vêm, ao longo desses últimos 10 anos, se preparando para trabalhar com, talvez, uma tecnologia que se aproximasse ao que a gente tem hoje, na realidade, que é a inteligência artificial generativa, que ele pudesse interagir de forma muito humana, mas, ao mesmo tempo, buscar e deixar que a inteligência artificial fosse uma ferramenta importante para que ele pudesse, sim, trabalhar a evolução do processo de fiscalização e, por que não dizer, o processo de vistoria dos nossos clientes e dos seus procedimentos tributários, né? E aí, quando você sai dessa complexidade e você entra
na complexidade do dia a dia da função fiscal, e aí, voltando, né, a questão do citizen-led ou business-led, a polivalência do profissional fiscal, do profissional tributário no Brasil, já vem de longa data. Ao mesmo tempo que vocês têm que falar sobre, né, tributário, a norma tributária, o projeto de lei, vocês têm que interagir com processos, interagir com tecnologias, aprender sobre tecnologia, entender como é que a informação fiscal flui dentro desses sistemas, e é importante porque aqui talvez tenha a necessidade de ter botões fiscais paralelos, não só o RP. Isso é o dia a dia de vocês, é o cotidiano de vocês. Mas quando você olha e coloca tudo isso em perspectiva, a gente sempre percebe que aqueles elementos que a gente fala tanto de transformação, né, que é uma palavra tão batida, mas ela é tão presente o tempo todo. Você tem pessoas, você tem processos, você tem tecnologia, você tem dado, né? Falamos tanto de dado aqui hoje de manhã e agora. Onde é que eu vou depositar a AI em todo esse ecossistema de engrenagens? Onde é que ela vai entrar para juntar determinadas informações, como o Doug falou, 50% talvez esteja dentro do RP, mas 100% dos dados transacionais estão na função fiscal. Sim, eu me atrevo a dizer, sim, ou pelo menos próximo disso. Por quê? Porque tudo é estampado dentro de uma nota, tudo é estampado dentro de uma obrigação acessória. Por quê? Porque a gente foi trabalhando esse consenso, essa padronização de informação para que o fisco pudesse alimentar o Big Data e, a partir dali, pudesse fazer o que ele tinha que fazer de melhor, que é analisar e usar dados comparáveis. E a AI, ela entra na nossa vida e no nosso mundo dessa forma, né? Ela vai ajudar a gente a poder dar um passo além do que a gente faz hoje, né? Quem aqui é do mundo do compliance também? Rapidamente. Beleza. Quem aqui já não passou por uma situação de chegar no último dia útil do mês, né, às 11 horas e 58 minutos, aí tem que mandar aquela obrigação acessória, joga uma água benta, Pai Nosso, Ave Maria, aperta o 100. Essa é uma realidade muito prática. E aí você se vê confrontado pelo líder de tax global, muitas vezes, por quê? Porque ele pergunta, como é que no Brasil você tem 80 pessoas e aqui em UK, que é um business muito maior do que o de vocês, eu tenho 10 e resolve o problema. E você explica, vem cá, bora falar um pouquinho da realidade do Brasil, não é? Eu acho que isso demonstra o campo de oportunidade que nós temos para explorar essa AI de forma inteligente. Eu não acredito que ela seja disruptiva ao ponto de substituir, mas eu acho que ela vai ser um catalisador de aprendizado para nós nos próximos anos e, sem dúvida, vai engrandecer aí a atividade da função fiscal. Muito bom, muito bom. Bem, a gente vai abrir aqui para uma rápida sessão de Q&A, para a gente estar dando sequência aí e finalizando o nosso painel. Horacio, I have a question for you. We've mentioned that in our CEO survey, 41% of Brazilian respondents and 45% of respondents globally do not believe that their organizations will survive for more than 10 years if they maintain the current course. So how can this perception of risk can be addressed in daily business, and what technology-driven strategy can be implemented to ensure adoption of and sustainability of business in the long term? Yeah, so thanks for the question. So some of the older fellows in the room, myself included, remember 1990. So 1990, third industrial revolution starts, right? So the internet comes in. Yeah. Before that didn't exist. Windows 1.1 came in. And the companies started managing their global supply chains then. And when you think about what happened in those 30 years, it was really economies of scale and globalization. We know that globalization lifted from poverty 1.5 billion people from the planet. But when you think about multinational companies, their playbook was pretty standard. And exports and imports drove a tremendous amount of growth to their countries, to their companies, to their profitability, to economies of scale, to productivity. So that playbook, it was basically we're living in a world of super efficient supply chains. And we just fed into that model, the global model. Yeah. So you have COVID now, and you have all of a sudden companies have to reconfigure everything. It's a massive movement from super efficient supply chains to resilient supply chains, alternative supply chains. And then again, consumers' behaviors, work habits, everything has changed in radical ways, driving demand, configuration. Demand is completely different. Products, sustainability, the way the consumer is buying everything.
So ultimately, the solution for companies is they're rebuilding these reconfigured models. They're acquiring new capabilities. They're acquiring new technologies. They're selling some businesses, and they're acquiring other businesses. But fundamentally, they have to digitize, and they have to create income streams of new products and services they didn't have before, and they have a timeline, and there's a race. They're going to have to create these digital assets, software solutions, SaaS, other things. They monetize new sources of revenues for different markets, for different consumers in a radical different way. And at the same time, they have to digitize with ERPs and tax compliance. Fundamentally, what's different this time is that we're moving away from static taxation. So historically, we used to deal with taxes in the past. And then now we're moving to continuous taxation. Everything's going to be continuously taxed. And you're absolutely right. Brazil is a leader in that area because they have digitized, and you're already used to that part. But for many countries in the world, they're not used to being continuously taxed. And again, tax authorities are using AI, and taxpayers must use AI, all those sorts of technologies to adapt. But fundamentally, I mean, companies will survive and will emerge from this much stronger. But they will have very different use of technology, different income streams. It's not going to be as easy as the 30 years behind us in terms of just pure globalization. Yeah, perfect. Yeah, Michael, we've mentioned in a couple of survey that technology disruption is amplified by GenAI, as mentioned, as one of the mega trends that the CEOs will need to adapt and reinvent their business. Technology changes will have much greater impact on their companies, as we've mentioned here, to create, deliver, and capture value over the next 3 years compared to the last 5. So how can business model be restructured to integrate technology solutions, and which areas will be most impacted by emerging opportunities? Well, I think the second question's easy. It's everywhere. Yeah. I guess you want a longer answer than that. But I think when you think about, there's a slide earlier today, it talked about people, process, data, technology. There's a reason I use those words in that order, is when you think about like what's going to change, what's going to be different. I think the data side of this, and we've said data over and over and over today. Yeah. The data side is going to be very different, and I think how you think about data is going to be very different. I think up until about 15 months ago, everyone always thought of data as the numbers. It was your ERP, it was the numbers in your ERP, and all of a sudden, ChatGPT came along, and all of a sudden, it's using words, and it's using words as data. So all of a sudden now, people have to start to think about, well, where's the data in my organization? Where's the value of my data in my organization? It may not just be the numbers anymore. It may be the words you put on a piece of paper. It may be the pictures you draw, like earlier today with some of the other sessions, there were pictures up on slides. So now it's thinking about where's that data, where's that value, and how do you start to capture it? And I think it was mentioned just earlier, 50% of that data, we believe, may not exist in current systems today to be able to do Pillar 2. So how do you capture it? How do you gather it? Is, I think, going to be one of the big things. And where does it transform? I think it's going to depend on, every company is going to be different. There are going to be different points of their journey. And I think it's going to be potentially disruptive, but not in a bad way, in a good way. Mm-hmm. Mm-hmm. Great. Pedrão, back to Portuguese. A implementação da AI generativa no contexto, no conceito do Connected Tax Compliance, né, tem o potencial de aperfeiçoar a eficiência dos processos fiscais, numa visão do end-to-end, né, abrangendo desde a análise de dados fiscais até a previsão de riscos, contribuindo para decisões estratégicas mais informadas. Pensando na implementação de soluções digitais, né, aí seria muito mais um contexto talvez do business-led que eu comentei, né, que é integrando e trazendo inteligência artificial dentro dos produtos digitais, como elas contribuem para a otimização da gestão fiscal para as empresas em geral. Belíssima pergunta, Dê. O Connected Tax Compliance é um approach, é uma forma de a gente olhar o compliance de uma forma muito mais integrada numa visão end-to-end do processo. E aqui, pensando num país como o Brasil, né, como a gente falou, um ambiente já
realmente evoluído do ponto de vista digital, a gente tem que falar do ponto de vista de onde eu consigo a informação, como eu trago ela para dentro, como eu trabalho ela dentro do RP, como ela flui para dentro de uma solução fiscal, seja lá qual for que vocês usem, como é que uma solução de mensageria integra esses elementos e por que tantas vezes, ao final disso tudo, quando eu preencho uma obrigação acessória, eu ainda tenho discrepâncias que fazem com que a atividade fiscal normalmente tenha que voltar nesse processo algumas vezes durante o fechamento mensal para chegar na informação mais acurada possível. Por que isso acontece na prática? Porque quanto mais elementos você coloca nessa cadeia, mais a capacidade ou a possibilidade que a gente tem de criar discrepâncias nessas análises ou criar figuras que não deveriam aparecer, como, por exemplo, como eu preciso replicar uma nota fiscal quando eu trago ela para dentro, e o que provoca uma série de erros que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Quando você olha nessa acepção do que é uma coisa mais fluida e você olha a autoridade fiscal que está trabalhando com Big Data, com dado padronizado que você preparou para ele e está olhando com inteligência artificial, o que ele compara em última instância? O dado primário, nota fiscal eletrônica, com o SPED. E a gente tem esse catatal de coisa intermediária aqui que faz com que tudo isso possa se distorcer ao longo do tempo. Quando você coloca isso em perspectiva, não dá para você fazer isso de uma forma sem que você repense o compliance, repense os processos, repense a forma de fazer diferente. Mas, sim, usando tecnologias como a inteligência artificial generativa, porque a gente fala de inteligência artificial, mas ela tem diversas acepções, né? Você tem o machine learning, o deep learning. A generativa é a última que a gente vem conversando, que vem propiciando, talvez, aí, criando essa disrupção que a gente vem visto, mas tudo isso que eu falei aqui são inteligências artificiais que já estão ao uso e ao alcance de nós, dentro das ferramentas que a gente usa no dia a dia, às vezes a gente nem sabe. Mas esses elementos, eles precisam se conectar de uma forma que precisa permitir o compliance e uma dupla validação, né? Quem preenche um SPED fiscal aqui, no final do mês, sequer consegue pegar todas as notas de entrada e fazer uma comparação para ver se está tudo escriturado ou não está. Às vezes não dá. Tem muita gente que a realidade é essa, não dá para fazer. Por quê? Porque o processo é tão digital e o volume é tão grande que isso se distorce ao longo desse caminho e é praticamente impossível, com as ferramentas que a gente trabalha hoje, voltar para essa triangulação e fazer o processo simples que a autoridade fiscal muitas vezes faz. Então, eu acho que esse approach é olhar sob a perspectiva das tecnologias que nós temos. O quanto que o ERP e as soluções fiscais elas vão evoluir ao longo do tempo, porque elas também têm uma pegada de evoluir para uma acepção mais analítica e menos de preenchimento de obrigação acessória pura e simples. E a partir do momento que esses elementos eles vão evoluindo junto com a inteligência artificial e junto com o operador de tax, eu acho que essa simbiose vai acontecer e ela vai começar a provocar a verdadeira transformação que a gente quer, né? Que é transformar o dado realmente num elemento mais do que importante, né? Quase que vital para a tomada de decisão e para fomentar a autoridade fiscal em relação ao que ela precisa ter. E eu sempre me atrevo a dizer quando eu falo isso, né? Vira e mexe, a gente está em projetos internos e a gente fica discutindo onde seria o repositório hoje existente dentro de uma companhia que pudesse prover a maior quantidade de dados possível ao menor esforço possível. Eu não vejo outro senão a nota fiscal eletrônica, gente. Ele é idôneo, ele é validado, né? Ele é uma relação de duas partes, compra e venda, com a terceira parte, que é a autoridade fiscal homologando, quer dizer... E ali ele está espelhado toda a transação, 200 campos, imagina a quantidade de combinações, se cada campo desse for uma chave de busca, de perguntas que a gente pode fazer, né? A gente congela hoje no chat GPT para falar assim, qual é que eu vou fazer, qual é a primeira pergunta que eu vou fazer lá? Todo mundo para uns 2, 3 minutos, o que é que eu vou perguntar? Mas na hora que a gente superar essa camada de pergunta, começar a se habituar com esse processo de explorar o dado a partir de perguntas com esse tipo de tecnologia, eu acho que é aí que a gente vira a chave e faz acontecer realmente a mágica que a gente precisa fazer acontecer, que é levar a função fiscal para um protagonismo muito bacana, que seja o provedor do dado, das informações transacionais para toda a tomada de decisão na companhia. Interessante, né, Pedro? Porque, assim, acho que não é novidade para ninguém que a inteligência artificial está aqui há bastante tempo, né? Mas acho que é uma grande diferença com o GenAI é possibilitar ir para a ponta, né? Inteligência artificial, ele de alguma forma estava muito concentrado ali em áreas de CDO, né, que são Chief Data Officers, né, e áreas ali com cientistas de dados, e agora chegando na ponta. Mas não adianta ter a tecnologia, a gente tem falado isso bastante aqui, se você não tem a mentalidade do querer usar, né, do ser curioso, né, de
não se preocupar, né, se a força de trabalho vai ser substituída. A gente, né, muito otimista aqui de que tem pesquisas ali, né, dizendo e trazendo de que novos empregos vão surgir em detrimento da inteligência artificial. Então, é muito, né, da cultura e da mentalidade, né, para a melhor adoção da inteligência artificial. Bem, a gente está chegando ao fim do nosso painel. Eu queria agradecer aqui o Pedral, o Michael e o Horácio. Thank you, Horácio. Thanks, Mike, for being here with us. A gente vai ter, então, um próximo painel, Atualidade de Transfer Pricing na América Latina. Obrigada a todos e todas e tenham um bom evento.